Graças e paz de Cristo, amados irmãos. Eu sou o pastor Divino Abel da Assembleia de Deus, Ministério Shalom, Vicente Pires, Distrito Federal, e nós estamos aqui esse dia, né, para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na quarta lição do terceiro trimestre do ano de 2020. E hoje nós vamos estar aqui estudando, né, esta lição. E essas lições têm sido bênção para as nossas vidas, né? Aliás, a escola bíblica dominical é sempre uma bênção. O aprendizado da palavra de Deus, aprender acerca do reino de Deus, aprender acerca do Senhor é uma bênção para a vida do ser humano. Amém? Vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Senhor, nós somos gratos a Ti, meu Deus, por tudo o que o Senhor já fez. Agradecemos por aquilo que o Senhor faz todos os dias. E agradecemos também, Senhor, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai, na Tua infinita misericórdia, na Tua graça que nos alcançou. Nós te agradecemos, Pai, por Jesus, o Teu Filho amado. Por tudo nós somos gratos. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Então, nós vamos estar iniciando, né, a lição desse dia, né? Como já dissemos, a quarta lição. Nós vamos estar aqui projetando, né? Nós temos estudado nesse terceiro trimestre os princípios divinos em tempos de crise. Terceiro trimestre do ano de 2020, lição número 4, a construção do templo enfrentou oposição. Esse é o tema que nós estaremos estudando nesse dia de hoje. Vamos projetar aqui a sequência aqui dos nossos slides, né? O texto áureo da lição de número 4, ele está lá em Neemias, livro de Neemias, o capítulo é o capítulo de número 4, versículo de número 6. Diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Amém. Glória a Deus. Então, esse é o nosso texto áureo de hoje. A verdade prática, ela vai trazer o seguinte enunciado: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Aleluias, glória a Deus. A leitura bíblica, né, a leitura bíblica em classe, ela vai estar registrada no livro de Esdras, né, no capítulo de número 4, versículo número 7, versículo 9, depois os versículos de 11 a 13, versículo 15, versículo 16, e depois o versículo 21 até o de número 24. Queridos, nós recomendamos, então, que você leia, né? Nós não vamos estar lendo aqui, mas você pode estar lendo todo o capítulo 4 do livro de Esdras, né? O capítulo de Esdras, o capítulo número 4, vai ter justamente 24 versículos, né? Então você vai poder ler, né? Você vai entender com clareza aquilo que nós vamos falar hoje, neste dia, amém? Então, você leia o capítulo todo, nós recomendamos. O contexto histórico, né, da lição de hoje. Qual é o contexto histórico? Nós vamos estar aqui, né? O contexto histórico da lição, ele vai falar, né, acerca agora da reconstrução do Templo de Jerusalém. Né? Nós já temos falado nas aulas anteriores, nos estudos anteriores, né? Ali o retorno dos judeus à sua terra natal, à sua terra de origem. Ali eles depois de 70 anos, eles vão estar retornando ali à terra prometida, né? E eles vão estar ali, queridos, depois da lei do edito, né?
do rei Ciro da Pérsia, ele vai estar ali, o povo vai estar retornando, a primeira leva vai estar retornando ali com Zorobabel, né, um grupo de aproximadamente 50 mil judeus, né, depois desse período de exílio, né, de cativeiro, eles retornam ali à sua terra, sua pátria. E ali, amados, eles vão encontrar verdadeiros escombros, né? A cidade totalmente destruída, o templo também destruído, e ali eles vão ter que tem que expender muita energia, força, né, para poder ali reconstruir. Eles começam a reconstrução da cidade, né, pela reconstrução do altar. E esse foi o tema da lição de número 3, né? Então, eles reconstroem o altar nas mesmas bases, né, do altar anterior, né, que havia sido destruído 70 anos antes ali pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, né? E agora o segundo passo, depois da reconstrução do altar, é a reconstrução do templo, né? E ali eles iniciam essa reconstrução, eles vão enfrentar, né, terrivelmente ali a oposição daquelas pessoas, daquelas nações ali vizinhas, as nações que estavam ali naquela terra, né? E aí hoje, né, nessa lição de número 4, nós vamos estar vendo essa oposição, essa resistência, né, que foi ali levantada contra ali a reconstrução daquela cidade, principalmente hoje, pontualmente, nós estaremos tratando da reedificação do Templo de Jerusalém e a oposição sofrida, né, por aquele grupo. Amém, queridos? Então, o altar ali era um local, né, sagrado, como todo o templo, né, mas era um local de suma importância para a prática do culto judaico, né? Já havia sido restaurado naquele primeiro momento. Eles iniciaram pela reconstrução do altar. Havia já o sacrifício e a expiação pelo pecado, né, pela manhã e também à tarde, né, que ali era o cerimonial, né, que era aquela, fazia parte, né, ali da religião judaica. Já estava sendo oferecido ao Senhor, né? Israel era reconhecido como uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal e o povo santo escolhido por Deus, né? O povo judeu devia oferecer sacrifícios a Deus, porém o templo precisava ser restaurado. O altar já estava restaurado. Segundo passo, a restauração do templo. A restauração deveria ser vista como uma prioridade para eles, né? Então, os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Todavia, o povo da terra, os habitantes da terra, né? Ali os samaritanos e os demais povos, debilitavam, enfraquecia as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar, né? Eles chegaram ali, os samaritanos, a até oferecer ajuda na reconstrução do templo. Mas, na verdade, não era verdadeira essa ajuda, né? Ali foi prontamente ali recusada essa ajuda ali por Zorobabel e também pelo sumo sacerdote Josué, e ali eles se opõem, né? E começa ali realmente a trabalhar contra a reconstrução do templo, inclusive até contratando, né, infiltrando pessoas ali no meio daqueles que estavam fazendo a obra para que houvesse, né, até essa questão de desanimar os judeus para que não prosseguissem nesta obra. Né? Então, de forma bem geral, o contexto histórico é esse, né? Eles iniciam ali, eles fazem uma grande festa ali, eles celebram o lançamento, né, dos alicerces, o lançamento dos fundamentos ali do novo templo, iniciam e depois, né, nós vamos ver que aqueles povos ali vão fazer uma carta, né, vão redigir uma carta e enviar ao rei,
né, de forma a denegrir a imagem da cidade, também dos judeus, para que a obra fosse impedida, para que não prosseguisse a obra. E nós vamos ver que ali fica um período, né, bastante longo, de praticamente ali, em torno de 16 anos, 15, 16 anos, em que a obra fica parada, até que novamente, né, o Senhor levanta ali os profetas, tanto Ageu como o profeta também Zacarias, né, eles eram contemporâneos, esses dois profetas, e ali eles vão, da parte de Deus, trazer uma mensagem de encorajamento, né, para o povo, para que eles novamente, né, para que eles retomem ali a reconstrução, a reedificação do templo. Isso que eles acontece já ali no ano de 500 a 520, 516 a.C., né? E ali conclui-se essa obra de reconstrução do templo em 4 anos, né? Mas ficou um período bastante longo, né, em que cada um começou a estabelecer como prioridade, né, os seus próprios interesses, né? E com a paralisação da obra de reconstrução do templo, cada um começou a colocar como prioridade os seus interesses pessoais, né? Cuidar das suas próprias coisas. E o profeta Ageu vai chegar e dizer, olha, vocês têm casas boas, casas forradas, né? Aplainadas, enquanto a casa de Deus está abandonada, né? Então, ele vai trazer uma mensagem também de despertamento e de encorajamento, né? Para que as prioridades sejam reorganizadas, né? E as coisas de Deus sejam colocadas em primeiro lugar, né, queridos? Isso também é uma mensagem para nós também. Quantas vezes nós temos colocado nas nossas vidas, né, tantas prioridades, tantas importâncias, né, e deixamos muitas vezes a obra de Deus, né, aquilo que o Senhor, né, coloca nas nossas mãos para que venhamos a fazer para glorificar e exaltar o nome dele, e muitas vezes nós abandonamos, né? Nós negligenciamos. E isso, queridos, naquele período não era bênção para os judeus, né? E da mesma forma nas nossas vidas também, né? Não é bênção quando nós abandonamos a obra de Deus e principalmente quando abandonamos o Deus da obra. Vamos avançar um pouquinho. Glória a Deus. Santo é o Senhor. A introdução, né? A introdução à cidade de Jerusalém, ela estava debaixo de escombros, né, totalmente destruída, como nós já falamos anteriormente, mesmo depois de uma leva de judeus terem voltado do cativeiro babilônico. Os muros da cidade estavam totalmente em ruínas, destruídos, fendidos, né? As portas da cidade haviam sido queimadas a fogo e permaneciam nesse estado caótico. Então, queridos, ali realmente a cidade estava um verdadeiro caos, né? Abandonada, né? Destruída, mas glória a Deus que nós sabemos que o nosso Deus é aquele que coloca ordem no caos, né? Lá no princípio, nós vamos ler lá no Gênesis, que a terra, né, era sem forma e vazia, né? E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E ali, queridos, Deus vai estabelecer toda uma criação de forma organizada, de forma coordenada, né? E o Senhor cria todas as coisas de uma forma perfeita, pelo poder da sua palavra. Da mesma forma também a palavra de Deus, né? A ordem do Senhor, ela tem o poder, né, de transformar, muitas vezes, o caos da nossa vida em algo, sabe, que glorifique e exalte o nome dele. Amém? Então, Jerusalém estava nessa situação. Os que voltaram tiveram algumas dificuldades na reconstrução do templo, muita oposição. Nós sabemos que para fazer a obra de Deus verdadeiramente, né, sofremos oposição, sofremos ataques, né, tem as lutas, né, e as dificuldades. Mas nós sabemos, queridos, que a obra ela é de Deus. O mais importante é isso, a obra não é do homem,
não é na força, né, do braço, do braço da carne, não, mas é pelo Espírito do Senhor, né? E quando nós colocamos nas mãos dele, confiando, né, que ele é o Senhor, né? Nós vemos, queridos, que ele verdadeiramente opera, porque em Deus está tanto o querer quanto o efetuar. A casa de abandonaram na reconstrução do segundo templo e acabaram abandonando a casa de Deus, né? Indo cuidar cada um dos seus próprios negócios e interesses. O desânimo foi contagioso, né? O desânimo é algo contagioso. Ele tem um efeito devastador. Nós sabemos, queridos, quando alguém está desanimado, né? Ele acaba contagiando os demais, né? Olha, vira praticamente uma apologia ao fracasso, né? Olha, não vai dar certo, né? Não, Deus não está nesse negócio. Queridos, mas quando nós temos o nosso coração pautado, né, em servir ao Senhor com verdadeira fé, nós sabemos que mesmo que os ventos sejam contrários, mesmo que aos nossos olhos seja impossível, nós sabemos que Deus pode operar, mesmo aqui nas nossas impossibilidades. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. A fé, né, ela realmente move, né, montanhas. E Tiago vai dizer que a oração também de um justo, ela pode muito, né, nos seus efeitos, né? Não porque haja poder em nós mesmos, mas o poder está no Deus que nós servimos, né? Ele verdadeiramente ele é grande e poderoso, né? Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Um grupo de pessoas desanimadas só enxergam as dificuldades, né? Fazem apologia ao fracasso e oferecem muitos motivos para não se desenvolverem com a obra de Deus. Despendem toda a sua energia em sua própria causa e viram as costas para a casa de Deus. Isso foi o que aconteceu ali com aquele grupo, né, que retorna ali da Babilônia, né, para Jerusalém, né, ali para Judá, né, queridos? Mas glória a Deus que depois o Senhor levanta profetas, né, homens de Deus com uma palavra de Deus nos seus lábios para bradar, né, e para ali encorajar o povo naquela empreitada, né? Tanto é que mesmo com o atraso ali de alguns anos, né, a casa de Deus, né, o templo, ele é reconstruído. Vamos aqui. Essa lição de hoje ela tá dividida, né, em 4 tópicos. O primeiro tópico ele vai trazer os alicerces do templo são lançados, né? Nós falamos que ali quando você lê ali no livro de Esdras, no capítulo número 4 ali, há uma alegria muito grande, né, entre os judeus com aquele evento, né? E ali muitos começam a jubilar, a se alegrar, né? Pelo início da obra. E depois nós sabemos que vem as dificuldades, né, querido? Mas o importante é perseverar, né? Perseverar é uma palavra-chave, né? Nós devemos começar bem e terminar também da mesma forma. Começar e terminar bem. Muitas vezes nós nem começamos tão bem, né? Mas o Senhor, por misericórdia, ele reorganiza a rota, né? Ele traça uma rota ali, sabe, para que nós venhamos a terminar bem. Se permanecermos em Cristo Jesus. O grande segredo, e é o conselho que sempre costumamos dar às pessoas, é permaneça em Cristo Jesus, não desista de servir ao Senhor, independente de qualquer situação, independente de qualquer adversidade ou problema, permaneça em Cristo, né? Enxertado em Cristo, amém, querido? E a seu tempo, né, é o Senhor que conduz os nossos passos, as nossas vidas. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel, né, e os que
haviam voltado do cativeiro, lançaram os alicerces do templo. Você vai ver isso lá no livro de Esdras, né, no capítulo de número 3, né, tem essa informação. O rei, né, queridos, ali, Deus moveu o coração do rei Ciro, tanto para editar uma lei, né, para liberar os judeus para retornar ali para sua terra natal e para que reconstruíssem o templo, também os materiais ali também. Havia, na verdade, uma ajuda ali do reino da Pérsia, né, que Ciro era o rei da Pérsia, para que houvesse ali, para que esse trabalho fosse realizado, né? Então nós vamos ver o agir de Deus na vida, né, de um rei que não era da nação de Israel, né? Mas Deus trabalha nos corações conforme o seu querer. Ele é soberano, queridos. Então a história da humanidade, né, a história da nossa vida, ela está nas mãos de Deus, né? Então todo o poder está nas mãos dele. Glória a Deus. Os alicerces do templo eles são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene, né? Momento de júbilo, em que ali os sacerdotes, levitas, né, entoam cânticos de louvor ao Senhor, glorificam o nome do Senhor, né, por aquele momento, né? O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade, né, uma grande festa, e a reedificação do templo. Existiu toda uma promessa, né, toda uma profecia com relação a que o templo seria reedificado, né, seria restaurado. Então, muitos anos antes, né, já existia essa profecia. Então, queridos, o Senhor é o Senhor da história, né? Então, ele sabe o fim de todas as coisas desde o começo, né? Então, tudo já estava, né, dentro dos propósitos eternos do Senhor. E nós vemos ali que os judeus ali, quando eles retornam da Babilônia, depois de 70 anos, né, ali nós podemos considerar como um novo êxodo, né? Nós sabemos que lá do Egito, né, no primeiro êxodo ali, quando os judeus saem ali, comandados ali, orientados por Deus ali, através da vida de Moisés e também do seu irmão Arão, né, eles tinham passado ali no Egito em torno de 430 anos, né, 400 anos de cativeiro, né, e ali eles saem, aquela grande multidão, né, sai ali daqueles anos, né, de jugo ali de Faraó, e agora ele sai para uma terra da promessa, né, a terra prometida. E nós podemos fazer um paralelo, né, comparar também agora esse retorno dos judeus ali depois de 70 anos, eles saem ali daquele cativeiro do exílio babilônico e retornam, né, para a sua terra, terra prometida por Deus, né? E ali, queridos, nós vamos ver sempre o agir do Senhor na vida daquela nação, né? E nós vemos também o tratar de Deus com a nação de Israel. E o Senhor também, queridos, ele trata conosco, né? E ele trata conosco não para o nosso mal, ele trata conosco, né, para o nosso bem, porque o Pai, ele corrige ao filho que ama. Deus também, ele corrige, né, ao filho amado. Nós somos filhos amados de Deus, e quando ele nos corrige, a correção de Deus, ela é bênção para as nossas vidas. Amém? O tópico de número 2. Os samaritanos que estavam entre os moradores da terra, eles se opõem à construção do templo, eles se levantaram, né, ali os samaritanos fazendo oposição, né, e nós vamos ver também depois ali no livro ali de Neemias também vai falar de Sambalate, né, vai falar de Tobias, de Gesem, né, eram homens ali que se opunham, né, ao benefício, né, aquilo que fosse benéfico aos judeus, né. Os samaritanos, eles se opõem à construção do templo, né, eles se oferecem num primeiro momento para ajudar, há a recusa de Zorobabel e também de Josué, e ali eles se levantam, né, para se opor, né, para ser contrários, queridos. E nós sabemos que muitas vezes, né, na obra de Deus,
quando queremos fazer a obra de Deus, né, muitos opositores se levantam, né? Mas nós sabemos que nós podemos colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Ao ouvir que Jerusalém era reconstruída e o templo restaurado, os samaritanos e outros povos, né, das redondezas, eles perturbados, que eles não queriam que isso acontecesse. Eles não queriam nem o retorno dos judeus, né? Para eles, se os judeus não voltassem, né, jamais para a terra ali, para a sua terra de origem, para eles seria uma grande alegria, né? Entre os moradores da terra estavam os samaritanos, e os samaritanos tentam frustrar a construção do templo, né? Então nós já vimos também que eles se levantam ali, fazem uma carta, mandam por rei, olha, essa cidade aí é uma cidade rebelde, né? Já tem histórico de rebeliões, e se eles reconstruírem essa cidade, esse templo e esses muros, eles não vão pagar mais os impostos para o rei. Então eles fazem, quer dizer, fazem ali umas fake news, né? Naquela época já tinha fake news também, né? E ali eles fazem isso e, né, para que fosse frustrado ali os planos, né, dos judeus, do povo de Deus ali, né? E essa aqui esse tópico número 2 está tratando sobre isso. E quem eram esses samaritanos? Os samaritanos, ali quando nós vamos ver ali no ano de 722 a.C., né, o reino da Síria, o Império Assírio, vai invadir ali o reino do norte, né, chamado de Israel, e vai levar, né, aquelas 10 tribos em cativeiro ali para a Síria, e também trazer outros povos também, os povos que haviam sido conquistados, e vai colocar na terra. Então ali há realmente uma grande mistura, né, ali daqueles povos, né, os povos pagãos, né, foram trazidos ali pelo rei da Síria, colocados ali no reino do norte ali para habitar. Então acontece ali um sincretismo, né, religioso, porque ali eles já tinham os seus deuses, eles adoravam outros deuses, né, mas eles chegam ali naquela terra e também começam também, de certa forma, oferecer louvor ao Deus de Israel, Deus verdadeiro. Então fica ali uma religião mista, né? Misturada com esse sincretismo. Então, aí tem essa origem, tanto a questão religiosa, como a questão também racial, ali, de etnia também, né? Então, ali os samaritanos, né, têm essa origem, né? São povos ali, eram das 10 tribos de Israel, que foram ali, né, miscigenadas ali com os outros povos que foram trazidos pelo rei da Assíria quando subjugou e conquistou ali aquela região. O tópico de número 3. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e param a reconstrução, deixaram de edificar o templo do Senhor, como nós já falamos bastante anteriormente, né? Como explicar a falta de resistência dos judeus? Ou seja, eles não permaneceram ali no propósito da reconstrução, né? Ali quando aconteceu ali a resistência daqueles povos, dos samaritanos, a oposição ali se levanta, né? Eles desistem, né, queridos, assim, com uma certa facilidade, né? E se voltam para os seus próprios negócios, né, os seus comércios, né, ali, os seus interesses, né? Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, já que existia, né, um decreto do rei Ciro autorizando a reconstrução do templo, né? Mas eles não vão atrás, né, dessa questão e facilmente, né, eles desanimam. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, sim, queridos. Quantas outras situações nós vamos ver ali o livramento do Senhor, né? Nós vamos ver ali no caso do rei Ezequias, né? Quando ali vem sobre ele o rei Senaqueribe, né? Da Assíria, e ali o Senhor guarda, né? Judá, guarda Jerusalém ali, e 185 mil soldados do exército assírio, né? São mortos ali, porque Deus envia
um anjo, né, queridos? E dá livramento ali a Ezequias. Vemos também o rei Josafá também, né? Três reis se reúnem, amonitas, moabitas, né? E da montanha de Seir também se reúne para lutar, para destruir Jerusalém, né? Vem sobre Josafá ali busca a Deus, né? E o Senhor dá livramento, amém, querido? Então eles tinham uma experiência, já tinha um histórico, né? Do agir de Deus ali em benefício da nação. E nós também nós não podemos esquecer dos benefícios que o Senhor já fez nas nossas vidas, né? Eu gosto muito de um texto bíblico que fala, olha, quero trazer, né? Vou trazer à memória aquilo que me dá o que? Esperança, né? Então, queridos, quantos livramentos o Senhor já nos deu a nós e a nossa família, a nossa casa, o Senhor tem nos guardado, né? Então nós não podemos jamais esquecer, né, que a boa mão do Senhor está sobre as nossas vidas. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual, né, um desânimo espiritual. Quando veio o desânimo espiritual, queridos, aí nada, sabe, aquilo que é da obra de Deus, né, aí aparece que tudo se torna difícil, enfadonho, né? Então, quando há um despertamento espiritual, nós temos ânimo, né, de prosseguir, de não desistir, né? Vivemos um momento bastante desafiador, né? Um momento, né, muito anormal, né? Atípico. Nós estamos vivendo isso, né? Durante esse período de pandemia, algo que nós jamais, né, poderíamos pensar, né, que viesse a acontecer, né? Mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo, queridos. A mão de Deus, né? Tudo está nas mãos dele, no comando dele, sabe? O Senhor não perde as rédeas, né? Jamais. E nele nós podemos confiar, né? Nós sabemos que nós somos frágeis, somos imperfeitos, somos pecadores, mas servimos a um Deus, né, que é o Senhor do universo, né? Todas as coisas, tudo, né, está diante dos olhos do Senhor. Amém, queridos? E nós cremos que nós vamos sair desse momento, né, fortalecidos no Senhor, confiando no Senhor, né, sabendo que nós precisamos ser mais, sabe, mais fiéis a Ele, que nós devemos ser mais crentes, né? Que nós devemos buscar mais e mais na palavra, nós devemos buscar mais e mais na oração, né? Vivemos dias de aquela palavra, né? Olha, aquele que for limpo, né, se purifique mais ainda, né? Ou seja, devemos buscar com sinceridade, né? Buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, buscar o Senhor, servi-lo. Nós não devemos, sabe, nos distrair, nós não devemos retroceder e também nós não devemos desanimar, mas nós devemos confiar em Deus. Amém, queridos? Vamos aqui, né? Já estamos no tópico número 4. Os tópicos número 4, a oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Né? Os judeus ficaram muito tristes, né? Quando a obra parou, né? A obra ali cessou. Né? Então havia um impedimento ali, né, do rei, né, para que a obra não prosseguisse, né? Nesse momento já não era mais o rei Ciro, né? Esse já era o período do rei Artaxerxes, né? A tristeza dos judeus, a alegria dos samaritanos, né, pelo fracasso ali dos judeus e o desânimo dos próprios judeus, né? Então, muitas vezes, queridos, quando alguma coisa, né, acontece nas nossas vidas que aparentemente, supostamente é um fracasso, né? Mas nós sabemos que Deus está no controle. Deus, o Senhor, ele exalta quem ele quer, no momento dele, né? Da forma que ele quiser, né, queridos? Então, muitas vezes, há momentos nas nossas vidas que é um momento de humilhação, né? E às vezes o Senhor permite, né, que haja esse momento de humilhação nas nossas vidas para tratar mesmo, né, o nosso coração, tratar às vezes o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância. Deus permite? Permite. Ele trata, sabe? Mas tudo é de uma forma pedagógica, né?
né? O Senhor ele é o pedagogo por excelência. Ele faz, queridos, de uma forma que nós venhamos realmente a aprender a depender de Deus. Quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, na ocasião sofreu forte oposição Sambalate, Gesem e também Tobias, né? Sambalate era o governador de Samaria. Já fizemos, né, citação a essa pessoa hoje, né, no estudo dessa lição de número 4, né? E concluindo, já estamos aqui na conclusão, o povo que voltou da Babilônia deixou a construção do templo no meio do caminho, né? Obra inacabada. Queridos, obra inacabada é uma tristeza, né? Desampararam a casa de Deus, abandonaram sua fidelidade a Deus, né? Pararam de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, né? E o que eles traziam ao altar, Deus rejeitava, pois além de não serem primícias, o coração do povo não vinha junto com a oferta, né? Então era algo só mecânico, né? Era algo assim que não era de coração. E quando ofertamos ao Senhor, querido, a primeira oferta que nós temos que fazer é da nossa vida, é do nosso coração, né? Essa é a maior oferta que nós podemos entregar ao Senhor, né? Entregamos não apenas dízimo e oferta, mas a vida a Ele, né? E nesse momento de crise, Deus levanta o profeta Ageu para animar o povo a reconstruir o templo. Levanta também Zacarias para restaurar a vida espiritual do povo. Então o Senhor despertou o espírito do governador, né, que era, no caso, Zorobabel, também do sumo sacerdote, né, que era Josué, alguns textos vamos encontrar Jesuá, né? O Senhor despertou o espírito do governador e também de todo o povo, né? Eles cobraram ânimo e construíram a casa de Deus. E Deus quem desperta, é Deus quem move os corações, sim. É Deus quem realinha as nossas prioridades, né, no coração. E quem mobiliza o povo para fazer a sua obra, né? Que é Deus que desperta, é Deus que coloca no coração o ânimo, né? E nós sabemos que é Ele que é Senhor da sua obra, né? A obra é de Deus, amém, queridos? Então, que isso fique de lição, né? Despertamento para as nossas vidas. Nós não venhamos abandonar a obra de Deus, né? Mas que possamos estar despertados para fazer aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Sabe, cada atribuição que Ele coloca nas nossas vidas, nas nossas mãos, é bênção para a obra de Deus, né? E é bênção para as nossas vidas também. Obrigado. Um dia abençoado a todos. Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. E eu gostaria de orar por você e por sua família nesse momento. E que essa palavra possa encontrar guarida nos nossos corações e que venhamos sempre valorizar a obra de Deus e o Deus da obra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, por essa lição, por esta palavra. Que essa palavra possa trazer, ser uma mensagem reveladora aos nossos corações. Que nós não devemos, Senhor, abandonar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer, mas que devemos perseverar e prosseguir. Senhor, nós oramos neste dia, coloca as tuas mãos sobre cada vida, sobre cada família, Pai, sobre os enfermos, trazendo saúde, aos desanimados, trazendo ânimo, aos tristes, traz a alegria ao coração. Restaura, meu Deus, restaura as vidas, restaura as famílias e glorifica o teu nome. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Amém, queridos? Graças a Deus, que o Senhor possa abençoá-los mais e mais. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.